suas pátrias distantes um dia partiram a buscar nova vida no alemão. Teu nome é Ribeirão Pires, homenagem à família Pires, pioneiros desta região, às margens do Ribeirão. Em 19 de março de 1953, a Assembleia Legislativa declarou oficialmente Ribeirão Pires um município emancipado de Santo André. E a história de Ribeirão Pires se conecta diretamente com a história de um personagem que foi muito importante para a consolidação da imagem da nossa cidade. O nome desse personagem é Américo Del Corto. Ele nasceu no dia 23 de setembro de 1921 e foi casado com Dona Lina Maria, com a qual teve 2 filhos. Américo Del Corto compôs o hino de Ribeirão Pires e, em parceria com o maestro Carlos Binder, ajudou também na composição do hino de Mauá. Durante a sua vida ele foi muitas coisas, como por exemplo oleiro, motorista de caminhão, escritor, maestro, professor de música, fotógrafo, palestrante, radialista, poeta, relojoeiro, colecionador e dançarino. Ele era bondoso, ele era inteligente, ele era carismático. Ele era bom pai, bom tio, para mim ele foi um bom tio, bom esposo, que mais? Bom avô que eu soube, uma pessoa inteligentíssima, trabalhador. Ele foi oleiro, ele começou trabalhando em olaria. Depois a família não tinha condições para que ele estudasse música, ele foi se sacrificando até poder estudar música. Foi dono de escola de música. O que mais? Foi escritor. Maestro. A paixão dele era reger uma banda. O Sr. Américo Del Corto, desde o momento que ele me contratou até o dia que eu terminei os serviços prestados, sempre foi um homem de uma delicadeza e uma gentileza muito grande. Nunca vi aquele homem levantar a voz, nem falar qualquer palavra de baixo calão. Era um intelectual, estava sempre na sua biblioteca estudando os grandes temas e era um homem muito hospitaleiro. Não tenho como dizer que fosse alguém de pouca educação, que dispensasse a nobreza ou os atos polidos. Como que era a relação entre a senhora e ele? Muito boa. Mais que tio. Quase que pai, porque bem dizer, eu fui criada na casa ao lado da casa dele, então, criada quase que por eles, né? A segunda neta nascida aqui em Ribeirão Pires, então eu fui muito paparicada. Muito paparicada, demais. Ele sempre tratava todo mundo muito bem, não fazia diferença entre as pessoas e nunca também estava mal-humorado. Sempre qualquer um que batesse a porta dele, ele recebia com muita hospitalidade. Teve algum episódio assim com ele que marcou muito a senhora? Quando ele ainda não era casado, ele estava fazendo colocando os paralelepípedos para chegar na garagem da casa e eu ficava ali direto com ele, menininha, e ele levava essa terra que ele tirava dali num caminhãozinho, que era o 4x, né, para um final da rua, lá no final da rua. E eu ia junto, e ele tinha um cachorro de nome Piloto. Piloto, chique, né? E o carro era tão simples, tinha uma janelinha atrás e o cachorro, eu ia ali e voltava com ele. E eu ia carregada de terra. E o cachorro ia em cima, o cachorro ia naquela janelinha me lambendo. Então isso marcou muito, eu lembro sempre disso. Mas bronca assim ele nunca me deu. Nunca? Não. Quando eu cortei as margaridas dele, joguei fora. Foi o único momento que ele ficou um pouco alterado, mas mesmo assim ele não deixou transparecer. Eu conhecia de vista porque ele ia sempre encontrar as meninas. Era uma, eu acho, que estudava na escola. Ele tinha um carrinho vermelho e ele andava sempre com as meninas. A gente chamava ele de motorista. Assim, ele tinha um carinho assim, muito grande por elas, então a gente estava passando na rua, lá vinha o carrinho do seu Américo.
E essa convivência que eu via dele assim com as netas dele. Era muito fofo, muito fofo. Como você conheceu o Américo Del Corto? Aí eu acho que o primeiro contato, eu já estava fazendo a revisão. Minto, mentira. O primeiro contato foi justamente quando ele esteve na escola para sair com o pessoalzinho que eles tinham. No museu eu entrei na prefeitura em 2014 e no museu propriamente em 2015. Então, quando eu, por conta do trabalho que eu desenvolvo na área de patrimônio, fiquei sabendo do trabalho desenvolvido pelo Sr. Américo Del Corto junto à Associação Pro Memória de Ribeirão Pires, que ele foi um dos fundadores, acredito que foi o idealizador dessa associação. Aí eu tive um contato maior, mas o Sr. Américo já estava aí já velhinho, muito idoso, né? E aí o contato foi pouco, mas sempre respeitei muito o trabalho do Sr. Américo e vim a conhecer mais o Sr. Américo pelos livros, não pessoalmente. Infelizmente a vida não me deu essa oportunidade. Além disso, você tinha algo marcante mesmo? Marcante nele era o amor profundo que ele tinha por Ribeirão Pires e o estilo clássico que ele sempre conservou. Era um homem que tinha um apego ferrenho às tradições, aos modos de ser. Era um homem que tinha uma delicadeza, como eu já disse, uma elegância muito grande. Uma dedicação à história. Como que ele chegou na cidade aqui em Ribeirão? Nascido. Os pais dele, os monos, né? Vieram da Itália e ele nasceu. O tempo que você passou com ele, você acha que ele agrega alguma coisa hoje em dia? Mudou alguma coisa? Agrega sim, porque ele foi uma pessoa que me confiou, eu estava desempregado na época. Aí eu passei em frente à casa, tinha uma placa, precisa-se de jardineiro. Eu nunca tinha sido jardineiro na vida, mas eu parei na porta dele. Ele se compadeceu da minha pessoa e me contratou. Hoje eu já tenho uma boa condição financeira muito melhor do que naquela época. Mas isso me marcou, a generosidade dele de me dar uma oportunidade sem questionar a minha capacidade. Isso é uma coisa rara hoje em dia. Américo Del Corto fez muita coisa por Ribeirão Pires. Em 1953, ele formou a primeira escola de música de Ribeirão Pires, onde era professor de acordeão, piano, cordas e diversos instrumentos de sopro, mas acabou notando que muitos pais não tinham dinheiro suficiente para permitirem que seus filhos aprendessem música. Foi então que, em 1971, solicitou ao prefeito da cidade a criação de uma escola municipal de música, onde lá se tornou professor. Foi 3 anos depois, em 1984, que ele compôs o hino de Ribeirão Pires. E, mais perto dos seus últimos anos de vida, Américo Del Corto deu palestras em escolas de Ribeirão Pires, interagindo com as crianças e contando mais sobre a história da cidade. O que você acha sobre o impacto do Américo na cidade? Olha, o Sr. Américo, ele foi uma pessoa importante para a cidade, deu uma contribuição cultural muito expressiva, além de ter sido o autor do hino do município, né? Então, as pessoas não sabem, né? O Sr. Américo, ele, além de ser um autodidata, né? Uma pessoa que buscou o conhecimento, aprofundar a sua cultura por meios próprios, ele também desenvolveu várias atividades culturais na cidade, como músico, também como organizador de eventos de teatro de variedades, também organizou cinemas, numa época em que a oferta de cinema na cidade era muito pequena. Ele fez cinemas em bairros, né? Quando ele se engajou na área da literatura, né? Acabou entrando nessa área. O Sr. Américo, ele sempre esteve muito ligado às linguagens artísticas. Cinema, música, teatro, dança também, ele fazia eventos ligados à dança. E também literatura, que foi a última atividade dele, né? Depois se tornou pesquisador, memorialista, importante, deu grandes contribuições nessa área também. A importância dele é que a cultura não é algo que acontece por osmose. A cultura vem de cultivo, é uma coisa que nós construímos. E a vida do seu Américo Del Corto pode ser resumida na vida de um homem que tudo que teve em mãos empenhou em construir a identidade e a cultura de Ribeirão Pires. Ele não é só o homem que escreveu o hino de Ribeirão Pires, mas é o homem que catalogou a história de Ribeirão Pires,
Foi o homem que fundou a Escola de Música de Ribeirão Pires, que formou pessoas e dedicou toda a sua vida a dar a Ribeirão Pires essa identidade de cidade pequena, de cidade tradicional, de cidade pacata, de cidade rica em acontecimentos e pessoas notáveis. Infelizmente, né, o espírito do nosso tempo já não leva mais em consideração isso, mas o senhor Américo Del Porto, ele é fundamental para se compreender a identidade do povo ribeirão-pirense. E ele falava bastante sobre a cidade? Sim, ele falava muito sobre a história e sobre isso. Porque a família dele foi proprietária daquela parte da entrada do Hong Kong, então toda a história dele está enraizada ali. Então ele sempre, cada lugar, cada canto ali, reportava algum fato da infância dele. Que ele lutou para que a Casa Mansueto não fosse destruída, para que fosse transformada num museu, infelizmente, né, derrubaram. Ele lutou para que a casa do Herbert Richards não fosse vendida também, mas não deram ouvidos. Era um homem assim, ele tinha um apego muito grande à história da cidade, porque a história da cidade se confundia muito com a história da própria família dele. A sala dele ele transformou em museu. Era uma delícia lá. Cheirava bolor, mas era gostoso. E ele tinha uma biblioteca formidável. E na sala de estar da casa dele, ele transformou num museu particular, onde ele tinha relíquias da vida dele, da história da cidade, e era um acervo aberto para visitação, embora muita gente nem soubesse disso, mas o acervo era aberto para visitação. Isso você classificar qual foi o maior feito do seu Américo Del Porto. Ele contribui em várias áreas, mas a gente pode escolher algumas, né? Por exemplo, o hino municipal é um grande feito dele. Acho que a banda municipal, o projeto da banda municipal Mirim foi uma grande realização dele, porque isso é um projeto de musicalização, de ensino da música para crianças e adolescentes. Então eu citaria esses dois, mas claro, falando do Sul Américo, ele tem várias contribuições para a cidade. O próprio livro dele, né, Reminiscências, é uma grande realização dele, uma grande contribuição para a nossa cidade, para a nossa cultura. Além disso tudo, o Sr. Américo ainda se dedicou à literatura, quando escreveu Eu e a Vida das Bandas de Música na Nossa Cidade de Ribeirão Pires, em 2001, Pequenos Contos Reais da Minha Cidade, em 2003, O Poder de uma Saudade, em 2013, e Reminiscências, Ribeirão Pires que Vi e Vivi, em 2006. Esse último especial é uma das obras mais marcantes dele, no qual ele conta alguns acontecimentos, superstições e histórias da antiga Ribeirão Pires. Ô Maria, qual foi a experiência de trabalhar no livro de Américo? A experiência foi assim, eu dava aula para uma neta dele, então um dia ela me disse que tinha um recado dele, que ele mandou perguntar se eu faria revisão do texto. Ele tinha um texto pronto para publicar, mas que ele queria que alguém fizesse uma revisão. Eu era professora de português, né? Aí, assim, foi interessante porque eu tinha muito pouca informática naquela época. Então ele me mandou um pendrive e aí eu fui sofrendo um pouquinho assim na parte de informática. Tive até a ajuda da minha filha. E aí era ler e acertar, não tinha muita coisa para fazer, que era bem escritinho, só uma coisa ou outra. E o que eu sugeri para ele, e ele foi aceitando, é às vezes trocar sequência de parágrafos ou de histórias. Então, determinados tipos de histórias, assim, na sequência. E aí, eu achei que ficou um livro bem legal. Ele tinha um programa na rádio também. Pérola da Serra. Teve na rádio. Pérola da Serra. Na rádio Pérola da Serra. Por alguns anos ele teve um programa. Acho que era de domingo das 9 à meio-dia, né? Das 9 às 12. Eu levantava às 6 para ouvir o programa dele, né? Punha até o relógio para despertar. E ele fazia perguntas, ele contava história, ele lia a biografia de pessoas conhecidas da cidade. As crianças de escola, como eu trabalhei em algumas escolas, as minhas filhas, o autor do hino de Ribeirão Pires, não existe, o autor é vivo, porque até então o autor do hino é tudo velho, né? Morreu. Então as crianças, o senhor, eu passava a mão para ver se era real. Então nós pegar ele e levamos bastante escola, para ver quem foi. Mostrar que ele existia, né?
que ele fazia, que correria que ele fazia, né? Ele se desdobrava, né? Até um Tanto é que ele coral, fez a sala. coral, que é uma banda, né? Chegou vez de ele chegar lá chorar mesmo, quando acabaram uma banda que ele tinha conseguido aqui na cidade. Ele chorava como uma criança. No meu álbum de recordações, ele colocou, eu fui aluna dele de música quando ele dava aula, e ele colocou uma mensagem que música é a arte que enobrece a vida. Então isso aí marcou muito. Gostar da música enobrece a nossa vida, né? Apesar de não ser muito mencionada, Dona Lina Maria Donardi foi uma peça importante na história de Américo, sendo sua esposa e companheira de trabalho. No grande período de tempo juntos, o casal teve 2 filhos, 4 netas, 2 netos e um bisneto. Além disso, tinha um próprio programa na rádio chamado Reminiscências, que ficou no ar por muito tempo. Américo era inspirado por Lina, tanto que ele escreveu um romance baseado na vida dos dois, nomeado O Poder de uma Saudade. Nessa jornada do Américo, qual papel você acredita que tenha tido a esposa dele? A Dona Lina, ela foi a principal apoiadora dele em tudo. Tudo que o seu Américo estava envolvido, ela ajudava, a Dona Lina Del Corto. Né? Então ela foi, ao lado do seu Américo, a principal incentivadora dos projetos dele, né? E não só ela incentivava, mas ela participava efetivamente desses projetos. Ela contribuía muito ali, né? Então, de um modo que você não sabe até que ponto era o seu Américo ou a Dona Lina. Os dois trabalhavam muito juntos, né? E ela faleceu antes dele, né? O seu Américo partiu depois e ele ficou um pouco sozinho. Acho que até por isso que ele ficou um pouco depressivo. Como que era a relação da senhora com a esposa dele? Minha tia, boa também. O tempo que eles viveram juntos, eles viveram mais de 50 anos juntos, também era boa. Era a última tia que eu tinha, além da minha mãe, ela era a última tia, né? Era boa também. E a minha tia, a esposa dele, sempre acompanhando. Ela foi sempre o braço direito dele, direito e esquerdo, nossa, sempre acompanhando muito, né? Américo Del Corto, já com seus 96 anos de idade, veio a falecer às 9 horas do dia 14 de março de 2018, no Hospital São Lucas. Ele nos deixa um enorme legado e muitos admiradores. O que você acha que esse tempo que passou com ele agrega na sua forma de ver o mundo hoje em dia? Por causa disso que eu fiquei sabendo muitas coisas de Ribeirão que eu não tinha como saber. E tinha alguma coisa nele, algum pensamento, alguma ideia que te inspirava, que ainda te inspira? O amor dele pelos livros. A homenagem que eu faço ao Américo é que o nome dele nunca seja esquecido. Era uma pessoa muito querida, uma pessoa muito amada, uma pessoa feliz, de bem com a vida, sempre disposto a fazer projetos novos na área da cultura. Então acho que a maior homenagem que eu e todos podem fazer é sempre lembrar o nome do seu Américo, né? Transmitindo para as próximas gerações a importância que ele teve para a nossa cidade. Ele foi uma pessoa que amou a Ribeirão Pires, amou demais essa cidade. E deu a sua contribuição, que a meu ver foi uma contribuição muito grande, muito expressiva. Mas afinal, o que faz de Américo Del Corto uma pessoa excepcional? O seu Américo é um exemplo em muitos sentidos para a gente, e para mim também. Né? A simpatia dele, era uma pessoa que muitas pessoas gostavam. Ele ter sido um artista múltiplo, né? De tanto saber lidar com a música, como o teatro, com a literatura, com o cinema. Então, assim, isso me inspira. Eu sempre busco seguir os passos dele nesse sentido. A gente, claro, de ter sido um escritor, um memorialista, né, que contribuiu para essa nossa área, a gente usa os livros do seu Américo como referência. A educação, o respeito. Ele era muito educado, respeitava tudo. Então acho que pouco não, bastante. Eu convivi com ele e eu aprendi isso. Essa coisa de resgatar memórias de coisas que era da vida dele,
né? Mas de uma maneira assim, não era uma maneira saudosista, aquele tempo que era bom, não. Ele contava as histórias das coisas que ele viveu, né? E bem-humorado, bem-humoradinho. Porque foi uma pessoa que eu admirei muito, que eu sempre carrego boas lembranças dele. Felizmente, no final da vida dele, eu já não tinha mais contato com ele, e quando ele faleceu, eu nem pude ir ao funeral. Mas eu deixo aqui minha homenagem a ele, porque foi um homem de vida notável. E é um homem que nós devemos olhar o exemplo e pensar, nós vivemos uma única vez, e a nossa vida é extremamente curta. Nós precisamos fazer a nossa vida valer a pena. E viver de uma forma que as pessoas que se lembrarem de nós depois sintam vontade de viver da mesma forma.